Imagine o mundo no início da década de 1980. A Guerra Fria ainda dividia o planeta. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam influência global, e a cultura popular era dominada por figuras que haviam surgido nas décadas anteriores. Entre todas elas, existia um nome que parecia atravessar gerações, um músico que havia ajudado a transformar completamente a música popular do século XX. Esse nome era John Lennon. Para muitas pessoas, ele não era apenas um cantor ou compositor. Ele representava um período inteiro da história, um tempo de transformações culturais profundas, protestos políticos, experimentação artística e sonhos de paz em um mundo marcado por conflitos. Mas, para entender como tudo terminou de forma tão trágica em uma noite de dezembro de 1980 em Nova York, é preciso voltar no tempo, muito antes da fama mundial, até a infância de um garoto que cresceu em uma cidade portuária da Inglaterra. John Winston Lennon nasceu no dia 9 de outubro de 1940, na cidade de Liverpool, no norte da Inglaterra. O mundo, naquele momento, estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial. Liverpool era um dos portos mais importantes do país e também um dos alvos frequentes de bombardeios alemães. A cidade vivia em tensão constante, com sirenes de alerta, racionamento de alimentos e famílias tentando sobreviver em meio ao conflito. O pai de John, Alfred Lennon, era marinheiro da Marinha Mercante. Por causa do trabalho, ele passava longos períodos longe de casa, viajando pelo mundo em navios. A mãe de John, Julia Stanley, era conhecida entre amigos e familiares por sua personalidade alegre e espontânea. Ela gostava de música e tinha senso de humor marcante. A relação entre os pais de John era instável e acabou se deteriorando quando ele ainda era muito pequeno. Com o tempo, eles se separaram e John passou a viver com sua tia materna, Mary Smith, conhecida como Tia Mimi. A casa ficava na região de Woolton, também em Liverpool. Tia Mimi era uma mulher de personalidade firme e valorizava disciplina e educação formal. Ela incentivava John a estudar e muitas vezes demonstrava preocupação com o comportamento rebelde que ele começava a apresentar ainda jovem. Mesmo assim, ela teve papel fundamental em sua criação. Apesar de viver com a tia, John continuava tendo contato frequente com sua mãe Julia. Ela gostava de visitar o filho e costumava levar discos para ele ouvir. Foi justamente Julia quem apresentou a John alguns dos primeiros instrumentos musicais. Ela ensinou ele a tocar banjo e mostrou músicas de rock and roll que estavam começando a chegar da América. Durante os anos de escola, John já demonstrava um espírito irreverente. Professores frequentemente relatavam que ele era inteligente, mas também indisciplinado e sarcástico. Ele gostava de desenhar caricaturas de professores e criar pequenas histórias humorísticas. Em 1952, ele entrou na Quarry Bank High School. Foi nesse período que a música começou a ocupar um espaço cada vez maior em sua vida. O rock and roll americano estava se espalhando pelo mundo, e artistas como Elvis Presley estavam influenciando jovens em muitos países. John começou a tocar com amigos da escola, e em 1955 formou um pequeno grupo musical chamado The Quarrymen. O nome era uma referência à escola Quarry Bank. O grupo inicialmente tocava músicas de rock and roll e skiffle, um estilo musical popular na Inglaterra que misturava folk, blues e jazz. As apresentações aconteciam em festas locais, eventos escolares e pequenos encontros comunitários. Um momento decisivo ocorreu no dia 6 de julho de 1957. Naquele dia, os Quarrymen se apresentavam em uma festa da igreja de St. Peter, em Woolton. Depois da apresentação, John foi apresentado a um garoto 2 anos mais novo chamado Paul McCartney. Paul impressionou John ao mostrar que sabia tocar guitarra e lembrava com precisão as letras de várias músicas populares. Pouco tempo depois, Paul passou a fazer parte do grupo. Alguns meses mais tarde, Paul apresentou John a outro jovem músico chamado George Harrison. George tinha apenas 14 anos, mas demonstrava grande habilidade com a guitarra. Depois de alguma hesitação inicial, John aceitou ele no grupo. Enquanto a banda começava a ganhar forma, um acontecimento pessoal profundamente doloroso marcaria a vida de John. No dia 15 de julho de 1958, sua mãe Julia foi atropelada por um carro enquanto atravessava a rua próxima de sua casa. Ela morreu pouco depois. A perda foi devastadora para John. Amigos relatariam que ele nunca superou completamente esse episódio. Anos depois, ele transformaria essa dor em música. Canções como Julia e My Mom is Dead fazem referência direta à memória da mãe.
No final da década de 1950, o grupo continuava se apresentando em Liverpool e também começou a experimentar diferentes nomes. Em 1960, eles finalmente adotaram o nome The Beatles. Nesse período, a banda recebeu uma oportunidade importante: tocar em clubes de Hamburgo, na Alemanha. Hamburgo tinha uma vida noturna intensa e os músicos eram contratados para tocar durante horas seguidas. A experiência foi extremamente exigente. Os Beatles passavam longas noites tocando para plateias barulhentas em bares lotados. Mas essa rotina ajudou a desenvolver a habilidade musical e a energia de palco da banda. Quando voltaram para Liverpool, começaram a tocar regularmente no Cavern Club, um local que se tornaria lendário na história do rock. Em 1962, outro integrante se juntou ao grupo de forma definitiva, o baterista Ringo Starr. Com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, a formação clássica dos Beatles estava completa. Nesse mesmo ano, eles começaram a trabalhar com o produtor George Martin. Sob sua orientação, gravaram seu primeiro single, Love Me Do. Em 1963, foi lançado o primeiro álbum da banda, Please Please Me. O sucesso foi imediato no Reino Unido. Multidões de fãs começaram a seguir a banda em apresentações e aparições públicas. No ano seguinte, a popularidade dos Beatles explodiu internacionalmente. A banda viajou para os Estados Unidos e participou do programa de televisão The Ed Sullivan Show, assistido por milhões de pessoas. Esse momento marcou o início da chamada Beatlemania. Jovens gritavam em shows, aeroportos e hotéis tentando ver os músicos. O fenômeno cultural era tão intenso que muitos historiadores da música consideram esse período um divisor de águas na cultura popular. Ao longo da década de 1960, os Beatles continuaram lançando álbuns inovadores. Entre eles, Rubber Soul, Revolver e Sgt. Pepper as Lonely Hearts Club Band. John Lennon e Paul McCartney formavam uma das parcerias de composição mais famosas da história da música. Muitas das canções da banda eram creditadas a ambos, mesmo quando a ideia principal vinha de apenas um deles. Durante esse período, Lennon também começou a se envolver com outras formas de expressão artística. Em 1964, publicou seu primeiro livro chamado John Lennon in His Own Right. No meio da década de 1960, uma declaração de Lennon gerou enorme controvérsia. Em uma entrevista, ele disse que os Beatles eram mais populares que Jesus naquele momento. A frase provocou protestos e boicotes em alguns lugares, especialmente nos Estados Unidos. Mesmo assim, a banda continuou alcançando enorme sucesso comercial e artístico. Em 1966, os Beatles decidiram parar de fazer turnês. As apresentações ao vivo haviam se tornado caóticas por causa do barulho constante do público e também das limitações técnicas da época. A partir desse momento, eles passaram a se concentrar mais no trabalho de estúdio. Em 1967, lançaram Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um álbum frequentemente citado como um dos mais influentes da história da música. Nesse mesmo ano, ocorreu outro acontecimento importante na vida de Lennon. Ele conheceu a artista japonesa Yoko Ono em uma exposição de arte em Londres. Yoko trabalhava com arte conceitual e performance. A relação entre os dois se desenvolveu gradualmente. Em 1968, Lennon se separou de sua primeira esposa, Cynthia Powell. No ano seguinte, John e Yoko se casaram em Gibraltar. Durante esse período, Lennon começou a se envolver mais ativamente em causas políticas e pacifistas. Ele e Yoko realizaram um protesto conhecido como Bed In for Peace, no qual permaneceram na cama de um hotel por vários dias, enquanto recebiam jornalistas para discutir a necessidade de paz mundial. Nesse contexto, nasceu uma das músicas mais conhecidas de Lennon, Imagine. A canção se tornaria um símbolo associado a ideias de esperança e paz. Enquanto isso, as tensões dentro dos Beatles aumentavam. Diferenças criativas e pessoais começaram a afetar o relacionamento entre os integrantes. Em 1969, Lennon decidiu deixar a banda, embora a notícia não tenha sido divulgada imediatamente. Em abril de 1970, Paul McCartney anunciou publicamente sua saída, o que marcou oficialmente o fim dos Beatles. Após a separação, Lennon seguiu carreira solo. Ele lançou diversos álbuns e continuou participando de debates políticos e culturais.
No início da década de 1970, ele se mudou para Nova York com Yoko Ono. A cidade se tornaria seu lar durante os anos seguintes. Em 1975, nasceu seu filho Sean. Após esse nascimento, Lennon decidiu se afastar temporariamente da música para se dedicar mais à vida familiar. Ele passaria cerca de 5 anos relativamente distante da indústria musical. Em 1980, Lennon voltou ao estúdio e gravou o álbum Double Fantasy com Yoko Ono. Foi nesse período que outro homem chamado Mark David Chapman começou a desenvolver uma obsessão perigosa com Lennon. Chapman tinha 25 anos e havia vivido no Havaí. Ele era um ex-segurança e tinha histórico de instabilidade emocional. Durante algum tempo, ele havia sido fã dos Beatles, porém, com o passar dos anos, começou a desenvolver ressentimento em relação a Lennon. Chapman dizia sentir revolta com aquilo que considerava contradições entre as mensagens de Lennon e seu estilo de vida. Ele também demonstrava obsessão com o livro O Apanhador no Campo de Centeio. O protagonista da obra, Holden Caulfield, despreza aquilo que considera falsidade na sociedade. Chapman passou a se identificar profundamente com esse personagem. Em outubro de 1980, ele comprou um revólver calibre .38 e começou a planejar viajar para Nova York. No dia 8 de dezembro de 1980, Chapman permaneceu durante várias horas do lado de fora do edifício Dakota, onde Lennon morava. Durante a tarde, Lennon saiu do prédio com Yoko para ir ao estúdio. Naquele momento, Chapman se aproximou e pediu um autógrafo em um exemplar do álbum Double Fantasy. Lennon assinou o disco e seguiu o caminho. Horas depois, por volta das 10h50 da noite, Lennon e Yoko retornaram ao prédio. Quando Lennon caminhava em direção à entrada do Dakota, Chapman sacou o revólver e disparou 5 tiros. 4 atingiram Lennon pelas costas. Mesmo ferido gravemente, Lennon conseguiu entrar no lobby do prédio antes de cair no chão. Policiais que chegaram ao local colocaram ele em uma viatura e levaram ao Hospital Roosevelt. Médicos tentaram reanimar ele, mas os ferimentos eram extremamente graves. John Lennon foi declarado morto às 11h15 da noite. Ele tinha 40 anos. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo e causou enorme comoção. Milhões de pessoas prestaram homenagens. Em Nova York, multidões se reuniram próximo ao Central Park para lembrar a vida e a música de Lennon. Mark David Chapman foi preso no local e posteriormente condenado à prisão perpétua. Décadas depois, a história de John Lennon continua sendo lembrada como uma das mais marcantes da música e da cultura do século XX.